Olá pessoal, eu sou a professora Daniele Cristine e vamos hoje falar juntos sobre matemática. Nós vamos trabalhar com dois temas, sólidos geométricos e algarismos romanos. Vamos lá? Nós vamos começar aqui relembrando um pouco daquilo que nós falamos sobre os sólidos geométricos. Acompanhe comigo aí na sua tela. Nós vimos que os corpos redondos são formas espaciais que rolam e possuem faces curvas. Vimos também que os poliedros têm todas as faces poligonais e planas. Que as pirâmides podem variar na forma da base, mas têm todas as suas faces laterais e triangulares. Que os prismas têm duas bases que podem variar de forma e face será sempre retangular. Os poliedros possuem arestas, vértice e faces. Vamos ainda continuar aqui fazendo alguns exercícios para memorização daqueles elementos e dos nomes dos sólidos geométricos. Vamos começar com a leitura desta situação. Cíntia e Luiz estão estudando as características de alguns sólidos geométricos. Veja o que eles descobriram e responda à pergunta feita por Luiz. A palavra poliedro significa muitas faces. Prismas e pirâmides são exemplos de poliedros. Lembraram aí da nossa última aula? Já os cilindros, os cones e as esferas são chamados de corpos redondos. Você sabe por quê? Vamos relembrar aí por que eles são chamados de corpos redondos? Porque eles têm faces, algumas de suas faces, no caso a base é circular, ok? Vamos fazer este exercício juntos para que vocês possam memorizar o nome de alguns sólidos geométricos. Letra A. Observe a base dos poliedros representados abaixo e escreva o nome de cada um deles. Então, nós vamos começar aí com alguns poliedros e a primeira imagem que aparece com vocês na cor lilás, você sabe qual o nome desse sólido geométrico? Vamos relembrar daquilo que nós estudamos? Quando tem as faces triangulares, eu vou chamar de pirâmide. O que vai mudar então é a minha base. Vamos ver o nome deste primeiro sólido? Pirâmide de base pentagonal. Por que base pentagonal? Porque a base contém 5 lados. Se a sua base contém 5 lados, eu vou chamar de pentagonal. Conseguiram ver? Pirâmide, então, tem todas as suas faces laterais triangular e a sua base pode mudar de forma. Vamos para o próximo. Nós temos aqui também uma pirâmide. As suas faces são triangulares, mas a base mudou. Que base é essa? É a base quadrada. O próximo sólido está representado para vocês na cor amarela. As suas faces laterais, elas são retangulares. E as bases, nós temos aí duas bases, embaixo e em cima, que têm o formato triangular. Como que eu vou chamar este sólido geométrico? Já que ele não possui as suas faces triangulares. As suas faces são retangular. Eu vou chamar de prisma. E neste caso, prisma de base triangular. Essa outra imagem que mostra para vocês, na cor marrom, nós temos aí também um prisma. Observe que a lateral desse prisma é retangular. E o que muda é a sua base, a forma da sua base. Esse sólido geométrico é um prisma de base hexagonal. Ele contém 6 lados. Ok? Vamos para a letra B. Escreva o nome dos corpos redondos apresentados embaixo. Lembrem-se que corpos redondos são aqueles que rolam. Ok? Então, aqueles sólidos geométricos que conseguem rolar e que possuem em sua base ou no seu formato uma parte circular são chamados de corpos redondos. Este primeiro aí que aparece para vocês na cor lilás,
Lembra muito uma bola, não é mesmo? Qual o nome deste sólido geométrico? Esfera, muito bem. Se você disse esfera, acertou. O próximo que está em vermelho. Lembra muito para nós aquele chapeuzinho que se usa em festas de aniversário. É o cone. E por último, na cor verde, nós vamos ver representado aí o cilindro, que possui duas bases circulares. Conseguiram lembrar a diferença dos que são poliedros e dos que são corpos redondos? Não se esqueçam então, os poliedros, eles possuem faces poligonais e eles não rolam. Já os corpos redondos, ele possui faces, uma das suas faces circular e ele rola. Vamos continuar aqui com o nosso exercício. Número 2. Complete os itens abaixo com as palavras das fichas. Nós temos aqui as fichas escritas: círculos, pirâmides, polígonos, prismas, esfera, cilindros e cones. Nós vamos então encaixar cada palavra dessa à sua frase. Na letra A é um corpo redondo que não tem base. Qual dessas será que tem um corpo redondo e que não tem base? É a esfera. Letra B. As e os são sólidos geométricos que têm apenas uma base. Quais serão os sólidos geométricos que têm apenas uma base? Você consegue se lembrar? As pirâmides e os cones. Vamos continuar aqui ainda na letra B. Vou repetir esta frase para que nós possamos continuar. As pirâmides e os cones são sólidos geométricos que têm apenas uma base, cada um deles. Já os e os têm duas bases, cada um deles. Qual será que tem duas bases, cada um deles? Os cilindros e os prismas. Eles possuem duas bases, cada um deles. Letra C. As bases e as faces das pirâmides e dos prismas têm a forma de... Você se lembra qual é a forma das pirâmides e dos prismas? Vamos ver? Polígonos. Já as bases dos cones e dos cilindros têm forma de círculos. Conseguiram anotar? Coloquem essa informação. Ela faz parte de uma atividade que vocês têm lá na nossa plataforma SMED-GV. Vamos para o número 3. Os poliedros têm faces, vértices e arestas. Você se lembra dessas três palavrinhas? Elas são os elementos dos nossos sólidos geométricos. Observe as ilustrações abaixo e indique a quantidade de faces, de vértices e de arestas de cada um deles. Vamos relembrar então, nós temos aqui os elementos de um sólido geométrico. Face, que são esses lados. Aresta, onde cada lado se encontra, está representado para vocês aí na cor azul. E o vértice, que é onde as arestas se encontram. Eu costumo dizer que é o biquinho deste sólido geométrico. Está representado para você na cor verde. Vamos lá então? Todos os sólidos possuem estes elementos. Número 3. Os poliedros têm faces, vértices e arestas. Observe a ilustração abaixo e indique a quantidade de faces, de vértices e de arestas de cada um deles. Então vamos lá. Nós temos aí representado um cubo e vamos começar pelas faces, que são as suas laterais. Ele é muito parecido com um dado. Quantos lados o dado tem? Você se lembra? 6. Portanto, o cubo também tem 6 faces. E as vértices? As vértices é o biquinho, onde as arestas se encontram. Se você contar cada ladinho desse, onde as arestas se encontram,
você verá que este cubo possui 8 vértices. E as arestas, que são as colunas, ou onde as faces se encontram? Se vocês contarem, vocês vão perceber que ela possui 12 arestas. Vamos aí para a nossa próxima imagem, que está representada para você na cor verde. Se você observar as laterais dela, as faces laterais, você vai ver que é retangular. Mas se você olhar aí meio de frente, você vai conseguir observar uma figura triangular. É aí que você precisa ter muita atenção nessa imagem para você não confundir com a pirâmide, pois as pirâmides, elas não possuem faces retangulares, ok? Essa é uma diferença entre prisma e a pirâmide, ok? Então, nós estamos falando agora sobre prisma de base triangular, e é este prisma que nos faz muitas vezes confundir na hora do exercício. Vamos ver as faces desse prisma de base triangular? Se você contar aí todos os retângulos, mais esses 2 triângulos que você consegue visualizar, você vai ver 5 faces. Vamos contar as vértices? Lembrando aqui que as vértices é onde as arestas se encontram, os biquinhos, ok? Possuem 6 vértices. E as arestas nós podemos também comparar como colunas, onde as faces se encontram. Muito parecido mesmo com a coluna de uma casa, onde uma parede se encontra com outra parede. Então, nós teremos aqui um total de 9 arestas. A nossa próxima imagem, que está representada na cor lilás, é uma pirâmide de base quadrada. Lembrem-se, a pirâmide, ela pode modificar a sua base. Neste caso aqui, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Se você contar todas as suas faces laterais mais a sua base, você vai ter um total de 5 faces. As suas vértices, que são o que mesmo? O biquinho, isso mesmo. Você vai chamar de vértice, que são os biquinhos. Nós vamos encontrar aqui 5 vértices. E as arestas, que eu chamo de colunas, onde as faces se encontram, nós vamos ter um total de 8 arestas, ok? Para a nossa próxima aula, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o sistema de numeração romana. Por isso, não perca, corre lá, acesse a nossa plataforma. É muito fácil você fazer isso. Basta você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aí na sua tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós te aguardamos lá. Até a próxima, pessoal!